Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da nossa série Quem é Cristo? Hoje nós vamos ver quem é Cristo no Antigo Testamento. Essa é a nossa segunda aula dessa série. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu infelizmente transmiti pelo Instagram errado semana passada, eu transmiti pelo meu Instagram pessoal. Então não ficou salvo aqui no Instagram do Graça, né? Mas você pode encontrar também no meu Instagram pessoal, que é o Francine V. Walsh. Ou você pode encontrar também no YouTube, aí fica tudo salvo no mesmo lugar, tá? youtube.com/Francine Veríssimo, tá bom? Então a gente vai conversar hoje sobre quem é Cristo no Antigo Testamento. A aula passada nós conversamos sobre quem é Cristo na Trindade. E hoje nós vamos ver no Antigo Testamento. As próximas aulas nós temos mais 3 aulas, se eu não me engano. Quem é Cristo na Trindade foi a primeira, quem é Cristo no Antigo Testamento é a segunda. Depois, quem é Cristo nos Evangelhos, quem é Cristo de Atos a Apocalipse, e por fim, quem nós somos, quem eu sou em Cristo. Essa é a nossa série de Cristologia que a gente viu semana passada, que significa nada mais, nada menos do que o estudo de Cristo, né? Cristologia. Então vamos começar. Eu queria orar, semana passada eu cometi o erro de começar sem orar, e aí hoje eu quero não cometer esse erro novamente. Como vocês já sabem, eu geralmente olho para baixo, que é porque eu tô olhando para o pessoal que está live aqui no YouTube, tá bom? E aí eu vou abrir aqui minhas anotações, e aí a gente começa. Vamos orar? Orem comigo. Senhor Deus e Pai, que privilégio estar mais uma vez aqui juntos, através da internet, que é uma ferramenta que o Senhor nos deu. E nós estamos aqui para aprender mais de quem o Senhor é, e aprender mais sobre o seu Filho, quem ele é hoje especificamente no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como a Bíblia como um todo nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo, é isso que nós vamos ver aqui hoje. Pai, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor coloque as palavras na minha boca daquilo que o Senhor quer dizer, e que o Senhor fale através e apesar de mim. Pai, eu te peço pela minha voz, que o Senhor me ajude a ter voz suficiente para ensinar durante essa hora que nós temos aqui separado. E eu te louvo, Pai, por cada pessoa que separou essa hora que é tão tarde no Brasil para estar aqui conosco aprendendo mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu peço que o teu Espírito Santo abra os olhos de cada um de nós, para que nós possamos ver a beleza da pessoa de Jesus Cristo. É que eu te peço em o nome dele. Amém. Amém. Bom, como vocês sabem, a gente fez na semana passada, ao final dessa live, nós temos um sorteio, tá? O sorteio, para quem não sabe, só para vocês já ficarem a par, o sorteio é de um dos estudos do Graça em Flor. Você pode escolher se você já tem o Florescendo Juntas, a gente pode te dar o Filipenses. Se você já tem o Filipenses, te dá o Florescendo Juntas. E se você já tem os dois, você participa assim mesmo que você ganha para alguém. Eu posso enviar para alguém quem você quiser, tá bom? Então fica aqui com a gente. Eu faço ao final da live o sorteio justamente para que eu tenha vocês comigo até o final, né? Porque eu sei que tá tarde no Brasil, mas se todo mundo sair, eu fico aqui ensinando ninguém, né? Então, eu faço esse sorteio na esperança de abençoar vocês, mas também na esperança de não ficar aqui ensinando os grilos, né? Bom, aí semana passada eu dei alguns recursos para vocês nesse tema da cristologia. Eu falei para vocês de alguns livros, então vocês podem ir lá assistir caso vocês não tenham assistido. Hoje eu vou recomendar algumas coisas no sentido do nosso tema específico, que é quem é Cristo no Antigo Testamento. Primeiro eu quero recomendar muito essa série aqui, ó. Ela é em inglês, né? Então, para quem lê inglês, tem condições de comprar no Kindle ou pelo Amazon para entregar no Brasil. Essa série chamada Seeing Jesus in the Old Testament, pela escritora Nancy Guthrie. É uma série de, eu não sei quantos livros, mas eu tenho os dois primeiros, que é The Promised One, que é vendo Jesus em Gênesis, e também o The Lamb of God, que é vendo Jesus em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa série é maravilhosa. Ela tem os livros e ela tem também as aulas, videoaulas que você pode comprar no site, tá? Então, se você tem acesso, tem como ter acesso, durante todo por todo o Antigo Testamento, né? Eu tenho só do Pentateuco, mas ela tem os livros também nos profetas, nos livros poéticos, enfim. Essa série é muito boa, se você inclusive conhece alguém de editora, se você tem aí alguma influência em
livros que as editoras traduzem, eu recomendo demais que esse livro seja traduzido para o português. Essa série, aliás. E aí, um outro livro que eu não li, mas que durante as minhas pesquisas eu descobri e me parece ser muito bom pelo que eu li online, é um livro também em inglês, infelizmente, chamado Jesus on Every Page, do autor David Murray. Jesus on Every Page, do autor David Murray, que ele também vai tentar apontar para Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, são dois recursos, infelizmente, em inglês, porque eu realmente não conheço nada em português nessa temática, mas se vocês conhecerem alguma coisa em português nessa temática, vocês podem comentar depois que a live estiver salva, e aí as pessoas podem adquirir aquilo que vocês já conhecem. Mas vamos começar. Quem é, então, Jesus Cristo no Antigo Testamento? A gente consegue ver a pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento? Ou será que o Antigo Testamento é só enfim, uma parte da história que não tem relação com os cristãos, mas sim relação com os judeus, né? A gente sabe que ainda existe o judaísmo como religião e que eles têm aquilo que nós vemos como Antigo Testamento, como as escrituras deles. Então, será que é só para eles que é válido o Antigo Testamento? Ou será que a pessoa de Jesus Cristo, que eles não reconhecem como Deus ou como Messias prometido, será que ele está no Antigo Testamento? A gente consegue ver isso? Eu creio que sim, né? E eu quero começar com uma frase do pastor Steven Lawson, aqui dos Estados Unidos, e ele disse o seguinte, é, uma frase bem forte, diz o seguinte: se você lê o Antigo Testamento e não vê o Senhor Jesus Cristo, você está lendo o Antigo Testamento em uma sala escura, com os olhos fechados e a Bíblia de cabeça para baixo. E você ainda tem viseiras e óculos de sol por cima de tudo isso. Eu amo essa frase do Steven Lawson. Ele está querendo dizer, olha, se você lê o Antigo Testamento e não vê a pessoa de Jesus Cristo, você está lendo errado. Você fechou seus olhos para aquilo que o Antigo Testamento está dizendo. Bom, para além do Steve Lawson, né, que é um teólogo muito bem reconhecido aqui nos Estados Unidos, a própria pessoa de Jesus Cristo, o próprio Jesus, declara que o Antigo Testamento é sobre ele. Como é que a gente sabe disso? A gente vê lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, naquela passagem que diz que tinham dois discípulos que estavam a caminho ali de Emaús, a gente fala, né, do famoso caminho de Emaús, e eles estavam caminhando após a morte de Jesus Cristo. Isso foi depois também da ressurreição. E quando as mulheres já tinham declarado que elas tinham visto o túmulo vazio. E esses dois discípulos estão então caminhando, e lembre-se que discípulos não eram só os 12, né? Que a essa altura Jesus tinha vários discípulos, os 12 foram os que se tornaram os apóstolos, mas Jesus tinha vários discípulos. Então, dois desses discípulos estavam a caminho de Emaús, e Jesus incorporado, Jesus ressurreto, de volta em seu corpo físico, começa a caminhar ao lado deles. E aí Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Do que é que vocês estão falando? E esses dois homens dizem, mas você está morando embaixo da pedra? Porque tá todo mundo falando sobre essa pessoa aí, Jesus, que era um grande profeta, que... desculpa, que a gente achou que seria o Messias, mas que morreu, e é disso que a gente está conversando. A pessoa engasgou no próprio saliva. Pronto, passou. E aí, eles dizem, nós estamos falando dessa pessoa, Jesus Cristo. E aí o próprio Jesus diz para eles, cegos, né? Como é que vocês não percebem que é sobre mim, que eu sou tudo aquilo que o Antigo Testamento prometeu? E ele diz, desculpa aí, e o apóstolo, não é apóstolo, Lucas diz ali no evangelho dele, no capítulo 24, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, Jesus Cristo, começando por Moisés, ou seja, lá na lei mosaica, discorrendo todos os profetas, os livros proféticos, expunha a esses dois discípulos tudo que a seu respeito, a respeito de Jesus, constava em todas as escrituras. Então, de Moisés aos profetas e em todas as escrituras, o próprio Jesus mostrou para esses dois discípulos que tudo aquilo era sobre ele. E eu sempre falo que eu daria tudo para poder ouvir, ao ler o relato, eu queria tanto que esse relato tivesse sido adicionado aos evangelhos, né? Quão maravilhoso seria ver essa explicação detalhada de Jesus Cristo sobre ele mesmo, explicando ali na estrada de Emaús, a caminho de Emaús, desde Moisés, passando pelos profetas, como todas as escrituras falavam a respeito dele mesmo. Não só Jesus Cristo declarou que ele
é o motivo e está em todas as escrituras, incluindo o Antigo Testamento, mas o apóstolo Paulo também declarou que o Antigo Testamento é sobre Cristo. Quando a gente vê lá em Atos, no capítulo 26, o apóstolo Paulo está perante o rei Agripa e ele faz a sua defesa. Ele diz em uma parte do seu discurso: Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. E o que é isso? Que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Então ele está dizendo, Moisés e os profetas falaram sobre esse Cristo. E, é claro, muitas pessoas não discordam disso, que Moisés e os profetas do Antigo Testamento apontam para um Cristo. A dificuldade de muitas pessoas é que esse Cristo seja Jesus, né? A pessoa histórica de Jesus de Nazaré. Especialmente, eu posso estar falando de coisa que eu não sei, porque eu não sou especialista na cultura judaica. Mas, pelo que eu entendo, é justamente nisso que eles discordam, né? Eles não acreditam que Jesus de Nazaré, a pessoa histórica, foi esse Cristo que Moisés e os profetas profetizaram. Mas o apóstolo Paulo, enquanto ele defendia Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como o Cristo, ele diz ao rei Agripa, Moisés e os profetas falaram disso, eu estou apenas repetindo tudo que o Antigo Testamento já falou. Então a gente já viu que o próprio Jesus e o apóstolo Paulo, ambos declararam que Jesus está no Antigo Testamento. Mais uma pessoa que falou sobre isso foi o apóstolo Pedro. A gente vê ali na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, de 10 a 11, o apóstolo Pedro diz o seguinte: Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Então, o apóstolo Pedro também dizendo que foi a respeito de Jesus Cristo, a respeito dessa salvação que os profetas falaram. Então, Jesus, Paulo, Pedro apontam para o fato de que, desde Moisés, os profetas e toda a Escritura aponta para a pessoa de Jesus Cristo como o Messias prometido, né? Bom, nós vemos um termo teológico nesse sentido de Jesus no Antigo Testamento, um termo teológico que faz sentido a gente entender nessa aula, é um que a gente chama de tipologia. Tipologia. Vou dar uma definição aqui do autor Graham Cole, aqui dos Estados Unidos. Ele deu a seguinte definição para tipologia. Tipologia é a ideia de que pessoas, por exemplo, Moisés, eventos, por exemplo, o Êxodo, e instituições, por exemplo, o templo, podem, no plano de Deus, prefigurar um estágio posterior nesse plano e fornecer o conceito necessário para compreender a intenção divina. Por exemplo, a vinda de Cristo para ser o novo Moisés, para efetuar um novo êxodo e para ser um novo templo. Uma frase meio comprida, mas vamos quebrar ela para a gente entender melhor. Tipologia, então, é a ideia de que pessoas, eventos e instituições podem prefigurar um estágio posterior, ou seja, apontar para algo que aconteceria depois. Né? Então, quando a gente fala de tipologia no Antigo Testamento, a gente está falando que existem algumas coisas no Antigo Testamento que apontam para coisas que aconteceriam depois, para eventos que aconteceriam depois, a saber que Cristo vinha, que Jesus de Nazaré é o Cristo que veio. Então, pessoas, eventos e instituições é a forma que o Graham Cole vai definir essa questão da tipologia. Então, o exemplo que ele dá de pessoas é Moisés, a gente pode ver essa comparação de Jesus com Moisés, a gente vê inclusive durante a palavra no Novo Testamento. Eventos, como por exemplo o Êxodo, a gente pode comparar essa questão do povo saindo da escravidão, entrando na liberdade, a gente pode comparar isso também com o ministério de Jesus Cristo, aquilo que ele fez. E instituições, como por exemplo o templo, o tabernáculo, né, o santuário, todas essas coisas que também apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é o significado de tipologia, que é um termo teológico para falar sobre Jesus no Antigo Testamento. Nessa questão da tipologia, a gente encontra alguns exemplos no Novo Testamento disso. Em Mateus 2, a gente encontra o autor do Evangelho de Mateus, né, comparando o bebê Jesus com Israel, fugindo do Egito. Então, ele compara essa questão de Israel que fugiu do Egito para quando o bebê de Jesus nasce e ele e seus pais fogem também para o Egito. Então, ali tem uma tipologia.
Depois também, quando Jesus é tentado no deserto por 40 dias, assim como Israel foi tentado no deserto por 40 anos. À exceção de que Jesus não pecou, mesmo tendo sido tentado, né, enquanto Israel pecou. Jesus mesmo disse em Mateus, no capítulo 12, que ele era maior que Salomão. Então ele mesmo se comparando à pessoa de Salomão, e não só se comparando, como dizendo: "Eis aqui alguém que é maior que Salomão". E ele diz o mesmo sobre Abraão: "Eis aqui quem está maior que Abraão". O que para as pessoas da época, né, para os judeus, era algo muito pesado de se dizer, porque Abraão era o pai da fé, né, eles se diziam filhos de Abraão, e eles tinham muito orgulho disso. Então Jesus, quando ele diz: "Eis aqui quem é maior que Abraão", era algo muito forte de se dizer. Então o próprio Jesus estava se apontando como maior do que as figuras, as pessoas do Antigo Testamento. Paulo também, no Novo Testamento, vai dizer que Jesus era a rocha espiritual que acompanhou Israel no deserto. Então aquela rocha, literal, né, que acompanhou Israel no deserto, Paulo vai apontar como Jesus. E o autor de Hebreus, e a gente vai falar muito de Hebreus nessa aula, porque o livro de Hebreus é uma defesa da pessoa de Jesus Cristo, uma defesa de Jesus de Nazaré como o Messias que foi prometido durante todo o Antigo Testamento. Então a gente vai falar bastante do livro de Hebreus hoje. Mas o autor de Hebreus, ele compara Jesus com a pessoa de Melquisedeque, que foi uma pessoa real, uma pessoa histórica também do Antigo Testamento. Então a gente vê aqui essas tipologias de Jesus com pessoas, né, do Antigo Testamento. Coisas que a gente vê no próprio Novo Testamento. Mas aí, pensando nessa questão da tipologia, a gente pode ficar com uma dúvida, né? A gente deve ver Jesus no Antigo Testamento somente naquilo que a própria Escritura no Novo Testamento aponta, ou seja, esses exemplos que eu dei de Mateus, de Hebreus, das cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, enfim. A gente pode ver Jesus no Antigo Testamento somente nesses exemplos que estão claros nas Escrituras, ou a gente pode ver Jesus em partes que não estão explícitas nas Escrituras, como, por exemplo, vendo Jesus como um José superior, que também foi perseguido por seus irmãos e compatriotas, que também foi jogado na prisão e no abismo, e que no final emergiu como rei sobre todos, entre outras possibilidades. A gente pode ver Jesus também em coisas que que o Novo Testamento não deixou absolutamente claro, ou a gente só pode ver Jesus naquilo que que o Novo Testamento declara de forma clara. Alguns pregadores e alguns teólogos vão dizer que sim, que a gente tem essa liberdade de enxergar Jesus em partes do Antigo Testamento, que não necessariamente estão no Novo Testamento, declarando que Jesus de fato era aquele, a rocha do deserto, enfim, né. Um livro que faz bastante isso, e eu creio que faz muito bem, é um livro infantil, na verdade, chamado Histórias Bíblicas de Jesus, Todas as Histórias Sussurram Seu Nome, da Sally Lloyd Jones. É um livro muito bom que existe em português e que eu recomendo para qualquer pessoa que tenha crianças na sua vida, no seu convívio, que trabalhe com Ministério Infantil, eh, e até para adultos, na verdade, é um livro muito, muito bom. E é justamente isso, né, todas as histórias sussurram o seu nome, porque é exatamente isso que nós cremos que a Bíblia faz, todas as histórias sussurram o nome de Cristo. E o que a Sally faz de forma maravilhosa nesse livro, é que ao final de todas as histórias, de todas as sessões que ela separa ali das narrativas bíblicas, ela coloca como é que isso aponta para Cristo. Como é que você consegue puxar esse fio e trazer o evangelho e apontar para Cristo. Então ela faz isso muito bem. Alguns teólogos famosos até concordavam com isso, Jonathan Edwards, que é um dos puritanos mais famosos, se não o mais famoso, ele dizia que o Antigo Testamento inteiro nos dá tipologias de Jesus Cristo. Então os teólogos eles vão afirmar sim que nós podemos ir para além daquilo que o Novo Testamento deixou absolutamente claro e enxergar Jesus em outros momentos tipológicos no Antigo Testamento. Mas eu adicionaria aqui, claro, que a gente precisa fazer isso com sabedoria, né? A gente não pode começar a apontar tudo para Jesus. Ah, aquela a poça de água do a poça de água que o profeta bebeu era Jesus, tá? A gente também precisa tomar muito cuidado para não acabar esticando para além daquilo que faz sentido, que seja racional, né? Mas enfim, alguns teólogos vão dizer que sim, existe tipologia no Antigo Testamento todo. Para deixar isso de forma mais clara para a gente, um pouco mais didática, eu quis trazer aqui para vocês aquilo que o autor Glenn Scrivener, eu vou colocar todas essas, eu vou tentar colocar todas esses nomes que eu estou apenas citando aqui, eu vou tentar colocá-los todos nas descrições, tanto no Instagram quanto no ou não sei no Instagram que a descrição é pequena, né, mas no YouTube com certeza, tá. Para vocês saberem de onde eu tô tirando todas essas informações, para não parecer que tá saindo tudo da minha cabeça, e para dar o crédito também a quem realmente pensou nisso, né.
Mas enfim, o autor Glenn Scrivener, ele diz de forma bem didática que Jesus está em todo o Antigo Testamento de 3 formas. E eu traduzi aqui as formas que ele diz, talvez não seja as melhores palavras traduzidas, mas vamos com elas. Ele está no Antigo Testamento ou modelado, ou prometido, ou presente. Modelado, prometido ou presente. Essas são as 3 formas que Jesus aparece no Antigo Testamento, de acordo com Glenn Scrivener. Em algumas das passagens, ele até aparece de todas as 3 formas de uma vez. Mas vamos ver o que cada uma dessas significa. Modelado é aquilo que a gente já tem falado até aqui da questão da tipologia, né? A gente pode ver Jesus como um modelo, ou seja, como as coisas do Antigo Testamento como uma sombra daquilo que viria, né? Então, certas coisas no Antigo Testamento são uma sombra que mostram aquilo que realmente viria, são um reflexo daquilo que viria depois. Então, ele está modelado. Ele é um modelo no Antigo Testamento de coisas que viriam a acontecer. Por exemplo, a arca, a Páscoa, o templo, os profetas, os sacerdotes, os cordeiros para o sacrifício, a serpente que foi levantada no deserto. Todas essas figuras são modelos, né? Jesus está sendo modelado nessas figuras. Elas são todas sombras daquilo que iria acontecer posteriormente. Então, modelado. Jesus também aparece no Antigo Testamento prometido, né? Como a gente já viu, tanto Jesus quanto Paulo quanto Pedro disseram que o Antigo Testamento prometia o Messias. E o Messias é Jesus Cristo. A gente viu isso na nossa aula passada, né? A segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Deus Filho, que de fato encarnou na pessoa de Jesus Cristo, encarnou como a pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e ele é o Cristo, o Messias prometido. A gente viu na aula passada que Cristo nada mais significa do que o Messias em grego, né? Que é ungido, aquele que tem sido prometido durante todo o Testamento. Então, ele está modelado e ele está prometido. O capítulo 53 do livro de Isaías é umas passagens mais claras sobre esse Messias que foi prometido, né? Uma profecia tão clara, quase que ato por ato, daquilo que realmente aconteceu durante a crucificação. Então, uma profecia absolutamente clara sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, ele está modelado, ele está prometido e ele está presente. Nessa parte de ele estar presente, as coisas ficam um pouco controversas, tá? Nem todos os teólogos afirmam que Jesus estava presente no sentido de real presença no Antigo Testamento. Mas me parece, que é algo que a maioria da história da ortodoxia acredita sim que Jesus estava presente em alguns momentos no Antigo Testamento. Por exemplo, quando eu digo que ele estava presente, eu não quero dizer que ele estava encarnado como Jesus, né? A encarnação, ela aconteceu ali 400 anos depois, né, do último profeta, do último livro ali do Antigo Testamento, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo, são 400 anos. Então a gente acredita que Jesus Cristo veio encarnado, a segunda pessoa da Trindade encarnou ali na pessoa de Jesus Cristo naquele momento específico da história, quando o Império Romano estava comandando o mundo, enfim. Então, quando a gente diz que Jesus aparece presente no Antigo Testamento, a gente não quer dizer que ele estava corporeamente encarnado, tá bom? A gente está dizendo que em alguns momentos a segunda pessoa da Trindade, o Filho, aparece. O nome disso, o nome teológico, o nome técnico disso é cristofania. Escreve aí. Cristofania, que é uma aparição ou uma manifestação não física de Cristo. Como eu já disse, é diferente de Jesus encarnado. Alguns exemplos, só para vocês saberem onde que os teólogos dizem que isso acontece. Um exemplo é quando Agar, a escrava de Sara, né, quando ela foge porque Sara começa a tratá-la mal, porque Agar começou a desprezar Sara porque ela estava grávida, enfim, toda aquela situação, aquele drama familiar, e aí Agar foge. E aí diz que Deus a vê no deserto e conversa com ela no deserto. E aí isso está em Gênesis 16. E diz que Agar viu o anjo do Senhor no deserto. E aí fala o seguinte, em Gênesis 16: então Agar invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me viu. Então ela está falando aqui que ela viu Deus, né? Ela está dizendo: tu és aquele que me vê. E está falando, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava.
Então aqui os teólogos vão dizer que esse Senhor que ela viu, esse Deus que ela realmente viu, era a segunda pessoa da Trindade, que é sempre o mediador, é sempre aquele que, aparece para os homens, né, sempre aquele que está com os homens, enfim. Algumas pessoas vão argumentar nesse sentido. Um outro exemplo também é quando Josué, ele vê um homem com uma espada, quando ele está ali no meio da batalha, ele vê um homem com uma espada, que a Bíblia chama de príncipe do exército do Senhor, e Josué adora essa pessoa que ele viu, esse príncipe do exército do Senhor, e ele não é repreendido. E a gente vê em outras passagens da Bíblia que quando um anjo é adorado, ele repreende a pessoa que o adora e diz: "Não, adore somente a Deus", né. E nessa passagem específica, Josué adora esse príncipe do exército do Senhor e ele não é repreendido por isso. Então, alguns teólogos vão dizer então que provavelmente também era uma aparição da segunda pessoa da Trindade. E também porque nessa mesma passagem diz que o lugar que esse anjo não, desculpa, esse príncipe do exército do Senhor diz a Josué que o lugar em que ele está é santo, né, então dando também a entender que a presença de Deus estava naquele lugar, fazendo ele ser santo, tá bom? Isso tá em Josué 5, se você quiser olhar depois. Há outras passagens assim também, Abraão, quando vem os 2 anjos, né, quando vão destruir Sodoma e Gomorra, vem 2 anjos e uma terceira pessoa, eles dizem que a terceira pessoa também podia ser a pessoa do filho. Então, importa muito saber se com certeza era Cristo ou não? Não. Eu acredito que não importa, eu posso estar errada, mas eu não acredito que isso seja algo pelo qual nós devemos ter absoluta certeza, ou que a gente precisa se preocupar, o anjo do Senhor era Cristo ou não era, era a segunda pessoa da Trindade ou não era. É uma coisa bacana de se estudar se você tem interesse nisso, se você quer pesquisar, mas existe um pouco dessas confusões, dessas controvérsias, então eu não é algo que eu acho que seja absolutamente necessário a gente ter certeza dessas cristofanias e nos aprofundar na doutrina da cristofania, tá bom? Caso você tenha interesse, fica aí, ah, o termo para você pesquisar. Bom, quem é então Cristo no Antigo Testamento? Testamento, o que significa a palavra testamento? Testamento é a palavra que também pode ser traduzida como aliança. Então, a antiga aliança e a nova aliança é uma melhor forma da gente pensar nisso, tá? Especialmente nessa nossa aula, nessa nossa temática. A gente pode pensar então nessas 2 alianças e Antigo Testamento a gente vê então na antiga aliança que ela aponta para Cristo. O que que é uma aliança? É importante a gente entender o que é então uma aliança e porque se a gente está vendo Jesus na antiga aliança, a gente precisa entender quem era Cristo na antiga aliança, a gente precisa entender o que é uma aliança. Desde a gênese do mundo, desde o Gênesis, Deus faz alianças com os seres humanos, nas quais ele faz promessas e os seres humanos são, é requerido então dos humanos uma resposta, um comprometimento a essas promessas, né. Então a gente vê Deus fazendo alianças com várias pessoas durante todo o Antigo Testamento. As primeiras pessoas com as quais Deus faz uma aliança é Adão e Eva. Deus chama Adão e Eva ali para participar com ele do cultivo de um mundo bom, do cultivo do jardim, do cultivo de um mundo que ele tinha criado absolutamente maravilhoso, né. Mas Adão e Eva quebram essa parceria naquilo que nós chamamos de a queda, né, a queda do homem em Gênesis 3. Eles quebram essa parceria porque eles se creem autossuficientes, eles creem que eles não precisam da aliança, eles não precisam manter esse comprometimento da aliança, eles não creem nas promessas de Deus e eles se rebelam. Então essa é a primeira vez que a aliança é quebrada, a aliança entre homens e Deus. Mas mesmo na queda, nós vemos uma promessa maravilhosa que já aponta para Jesus Cristo. Então, mesmo quando a primeira aliança é quebrada, ainda ali a gente já vê a misericórdia de Deus, que já ao mesmo tempo, permite uma promessa maravilhosa. A gente vê isso em Gênesis 3:15, quando Deus dá a maldição à serpente. Ele diz o seguinte: "Eu porei inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e a descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar". Então, a serpente ali é o diabo, né, a gente vê isso através de outras passagens, mas especialmente, eh, se eu não me engano, no Apocalipse, no livro de Apocalipse, quando fala da serpente que é o diabo. E nós chamamos essa promessa de Gênesis 3:15, o termo teológico para isso, o termo técnico, é proto-evangelho. O proto-evangelho
é o que acontece ali em Gênesis 3:15. Proto é uma palavra que significa, é um sufixo, né, que significa primeiro, início. Então, o proto-evangelho é o primeiro anúncio do evangelho. O que que é o evangelho? As boas novas de que o Filho de Deus se encarnaria, a gente viu semana passada, viveria a nossa vida, viveria uma vida perfeita que nós não podemos viver, morreria a morte que nós merecíamos, ressuscitaria e ascenderia. Então, esse é o evangelho. Então, o proto-evangelho é o primeiro anúncio disso. Isso acontece já lá na queda, quando Deus diz que o descendente da mulher, que é o Messias, pisaria a cabeça da serpente, pisaria o diabo, e ele lhe feriria o calcanhar, ou seja, existe na pessoa incorporada de Cristo na encarnação, ele de fato é quebrado, né? A gente vê em Isaías 53, ele foi moído, né? Então, a serpente fere o calcanhar. Parece que o diabo ganhou ali, mas é, o descendente da mulher, ele finalmente pisa a cabeça da serpente. Então, veja a diferença, né, de repercussão, né? Uma coisa é você ser mordido no calcanhar, e outra coisa é você levar uma pisada na cabeça, né? Então, a gente vê já desde ali o proto-evangelho, o descendente da mulher, que iria derrotar finalmente o diabo. E a gente vê isso nessa promessa que se cumpre, e a gente vê isso em Hebreus 2,14, que diz o seguinte: por sua morte, Cristo derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então a gente vê que o proto-evangelho, lá em Gênesis 3:15, apontava para aquilo que Hebreus vai declarar em Cristo. Por sua morte, Cristo derrotou aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Finalmente, isso aqui que eu estava falando, Apocalipse 20:10, maravilhoso, eu amo esse versículo que diz: o diabo foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. A vitória do Cordeiro de Deus é final, é certeira, a gente pode confiar, a gente pode colocar toda a nossa âncora, toda a nossa esperança de que finalmente o diabo e tudo que ele traz, todo o pecado que ele traz, toda a opressão, o racismo, o estupro, a pedofilia, a violência, a inveja, o ódio, as diferenças, tudo que o diabo traz, tudo que o pecado traz, será finalmente pisado na cabeça, finalmente lançado para sempre no lago de fogo. A vitória é do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, o proto-evangelho já anuncia a vitória do Filho de Deus, né? Maravilhoso que ali, quem é Cristo no Antigo Testamento? Cristo está ali em Gênesis 3:15, no proto-evangelho. Bom, seguindo, a gente estava falando da questão das alianças, né? Há 4 vezes que a gente vê no Antigo Testamento Deus iniciando essas parcerias, essas alianças com pessoas, tá? Para além daquilo que eu já falei de Adão e Eva, né? A gente vê isso acontecendo em Noé, em Abraão, em Israel e em Davi. Israel, que era Jacó, e se tornou o povo de Israel. Através dessas pessoas, Deus inicia, então, uma família da aliança, pela qual ele convidará, então, todos os povos a fazerem parte da sua família. A gente sabe que, bom, nem todo mundo sabe, né? Existe a teologia da aliança, por assim dizer, que geralmente é mais defendida pelos presbiterianos, tá? Então, existem diferenciações em como é que a gente enxerga essa questão da aliança. A aliança vale para a gente, a aliança vale para os nossos filhos, se nós nascemos numa família que faz parte da família da aliança, enfim. Existem diferenças teológicas nesse sentido, tá bom? Mas, uma coisa que a gente pode ter certeza como um todo, independente das diferenças teológicas, é que Deus fez aliança com esses homens do Antigo Testamento, com esses patriarcas, né, que a gente diz. Na aliança com Abraão, a gente vê Deus dizer que através da família dele, de Abraão, ele faria nascer da maneira mais improvável possível, porque Abraão era um homem avançado em anos, como diz a Bíblia. Deus abençoaria em Abraão, ele promete a Abraão: Abraão, eu abençoarei na sua descendência todas as famílias da terra. O que é que isso significa? Como é que, por causa de uma pessoa, a gente pode ver que todas as famílias da terra seriam abençoadas? Porque é da linhagem de Abraão que vem o Cristo. Então aqui a gente vê Jesus Cristo no Antigo Testamento na promessa que Deus faz na aliança com Abraão. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Né? A gente vê isso em Gênesis 18:18, que diz o seguinte: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Não porque Israel foi poderoso, a gente viu o quanto Israel era falho, mas porque o Messias viria da linhagem de Abraão, da linhagem de Israel.
Depois disso, a gente vê então a aliança de Deus com a tribo de Israel, que são os descendentes de Abraão, né? Também conhecida como aliança mosaica, né? Porque veio pela boca de Moisés. Deus cumpria suas promessas a um povo infiel. Ele mantém-se fiel, ainda que as pessoas se mantenham infiel, né? Quando Deus entregou a lei mosaica, quando Deus entregou a lei a Moisés, essa lei já apontava para Jesus Cristo também. Jesus Cristo diz ele mesmo em Mateus 5,17: Não pensem que eu vim abolir a lei aos profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Jesus Cristo cumpriu a lei de forma perfeita. Por isso que ele pode ser o sacrifício que abate a ira de Deus, porque é só ele que consegue cumprir de forma perfeita a lei. É por isso que a gente falou, né, na semana passada, a importância da gente olhar para a pessoa de Jesus Cristo, não só pelas lentes da cruz, mas também pelas lentes da vida dele. Foi por causa da vida perfeita que ele viveu, cumprindo a lei, que ele pôde então ser o Cordeiro perfeito que morre na cruz, né? Enfim. Então a gente vê Jesus ali nessa aliança com a tribo de Israel. No tabernáculo, a gente vê que Jesus ele é o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Deus com os homens. O tabernáculo ele significava a presença de Deus com os homens. E a gente vê que Jesus Cristo é o tabernáculo, né? Em Êxodo 25:8 a gente vê que o tabernáculo é onde Deus habita com seu povo. Jesus Cristo veio e habitou corporeamente com seu povo. A gente vê em João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então Jesus ele é o tabernáculo, ele é aquele que vive entre o povo. E graças a ele é que a palavra afirma no Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, Jesus Cristo permite que, ao final de tudo, ali no Apocalipse, Deus possa dizer que o tabernáculo de Deus está com os homens, que a presença de Deus está com os homens. Isso é maravilhoso. Jesus era não só o tabernáculo, como ele era também o sacrifício. Os sacrifícios, né? No sentido dele era no sentido da tipologia, né? Que a gente falou que aponta para ele. Os sacrifícios, no sentido de que os sacrifícios ali, na lei mosaica, eles eram o cordeiro perfeito, que tinha que ser sacrificado constantemente, conforme o povo pecava. O sumo sacerdote precisava sacrificar de novo. Todo ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer propiciação pelo povo todo. Então, esse sacrifício tinha que ocorrer vez após vez. Mas a gente vê ali em João que João diz, João Batista, né? Ele vê Jesus se aproximando e diz: Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele se tornou o Cordeiro do sacrifício. O Cordeiro nada mais era do que o animal absolutamente inocente, absolutamente frágil ali, que é abatido, que é sacrificado, que é assassinado em prol da aplacamento da ira de Deus sobre o pecado das pessoas. E aí João Batista declara: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que veio para ser sacrificado, para ser abatido, para ser assassinado pelos pecados do mundo, que tira os pecados do mundo. Então Jesus Cristo, então o sacrifício do Antigo Testamento apontando para a pessoa de Cristo. E a gente pode até dizer que o sacrifício de Abel, que foi o sacrifício que aprove a Deus, né, que deu prazer a Deus, em contrapartida com o sacrifício de Caim, que não teve sangue, né, a gente já pode ver essa prefiguração, esse proto-evangelho ali também, né, essa tipologia ali também, né, no fato de que o sangue do sacrifício de Abel agradou a Deus. E aí Hebreus 10 que diz: Porque por meio de um único sacrifício, Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, uma vez só ele morreu, e para sempre ele já aperfeiçoou os que estão sendo santificados. Eu poderia fazer um sermão inteiro nisso aqui, né? Essa questão de que ele morreu uma vez, e ele aperfeiçoou para sempre, mas nós ainda estamos sendo santificados. Mas enfim, vamos pular. O sacerdócio. Então, não só Jesus aparece no Antigo Testamento na lei mosaica, no tabernáculo e nos sacrifícios, mas também no sacerdócio. O sacerdote era aquele que era o mediador, né? Ele era o mediador. Lembra, eles vinham da tribo de Levi, que se você for ver, quem era Levi? Um assassino, cruel no sentido de que se vingou do estupro da sua irmã, com o sentimento correto de justiça, de desejo de justiça, mas que por causa disso assassinou uma cidade inteira de homens, raptou mulheres e crianças, ou seja, e ainda assim Deus chamou Levi, né, para ser o patriarca do qual ele tiraria os seus sacerdotes, veja só. Mas então, os sacerdotes eles eram os mediadores, né?
entre Deus e os homens. E aí diz ali em Hebreus 10, 11 e 12: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote, Jesus Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. A ascensão aqui. Então, Jesus Cristo foi o sacerdote que fez o sacrifício perfeito. Ele é não só o sacrifício, como ele é o sacerdote, ele é o mediador e o sacrifício. Vamos rapidinho aqui, que eu tenho muita coisa para falar ainda e não tem muito mais tempo. Vamos lá. Então, ele era o sacrifício, ele era o sacerdote. Aí a gente viu então a aliança com Abraão, a gente viu a aliança com Israel na lei mosaica, e agora a gente vai ver a aliança com o rei Davi. É a aliança davídica, que a gente chama, né? O rei Davi foi aquele rei segundo o coração de Deus, que, vale lembrar, também não era uma pessoa muito boa, se você for ver a soma da vida dele. Mas Deus é um Deus de homens quebrados, amém? E aí, Deus faz uma promessa a Davi, e ele diz, em 2 Samuel 7,16, Deus diz a Davi: quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus prometeu a Davi que haveria para sempre um rei da descendência dele sentado no seu trono. Mas quando a gente olha para a história do povo judeu, isso não é necessariamente verdade, né? Porque eles são exilados, eles são cativos. Quando Jesus entra em cena, não é mais um rei judeu que está sentado no trono, é o rei, é o imperador romano. Então, o povo judeu, eles estavam ansiosos por um rei que viria com pompa e circunstância, um rei que seria majestoso, que seria um guerreiro e queria livrar eles das mãos tiranas, opressoras do Império Romano e queria finalmente estabelecer um reino maravilhoso como o reino de Davi e de Salomão. Mas Jesus Cristo veio com um diferente reino, né? Ele veio como um rei que viria a reinar de maneira diferente. Ele é o leão de Judá, mas ele também é o cordeiro, né? Ele é o cordeiro e o leão. Então, Jesus Cristo é esse rei que foi prometido na aliança de Deus com Davi. Então, Jesus no Antigo Testamento, na aliança que Deus fez com Davi. O próprio Jesus declara isso de si mesmo em Apocalipse 22:16. Ele diz: eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então, Jesus se declara esse descendente de Davi que foi prometido ali. Bom, mas aí quando a gente vê todas essas alianças do Antigo Testamento, a gente sabe que todas elas foram quebradas, né? Pelas pessoas que as receberam. O povo de Israel quebrou todas as alianças que Deus fez com eles. A gente vê ali nos profetas o povo como a esposa adúltera, que quebra o casamento, quebra a aliança, e Deus como o esposo fiel, que permanece fiel apesar da infidelidade da esposa. É, então, se a gente olha para o Antigo Testamento nessa luz, a gente parece que não tem esperança, né? Parece que as alianças que foram feitas foram todas quebradas e não há mais esperança, então, para o povo. E aí Deus vem e manda pela boca dos profetas, ele promete uma nova aliança que seria estabelecida apesar da infidelidade de Israel. Então Deus não deixa o seu povo dessa maneira, ele diz: não, a antiga aliança vocês têm quebrado uma vez após vez, mas há uma nova aliança que vocês não vão conseguir quebrar. Eu vou colocar no coração de vocês e vocês vão me servir. Então, essa nova aliança é aquilo que a gente encontra, então, no Novo Testamento. Lembra que testamento significa aliança, nova aliança, o Novo Testamento. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo que a antiga aliança profetiza e promete. E agora essa aliança é feita não só com Israel, mas com todo aquele que crê. E ao final a gente vê que as pessoas de todas as tribos, todas as línguas e todas as nações se curvarão diante do trono de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é aquele que traz a nova aliança. Ele é o rei, prometido na antiga aliança, e é aquele que estabelece a nova aliança, e o livro de Hebreus explica isso de forma maravilhosa, essa questão de Jesus sendo o melhor Adão, o melhor profeta, enfim, trazendo a melhor aliança. Para terminar, a gente precisava falar sobre algo que os teólogos chamam de o triplo ofício de Cristo, né. O triplo ofício de Cristo é a forma, hã teológica oficial de falar sobre o fato de que Jesus ele é tanto profeta, quanto sacerdote, quanto rei. A gente já falou um pouco sobre isso, conforme a gente estava falando de outras coisas, mas eu quero focar nisso por um tempo, porque quando a gente fala de Cristo no Antigo Testamento, a gente precisa falar do triplo ofício de Cristo.
Vocês lembram que na aula passada a gente explicou que Cristo não é o sobrenome de Jesus, né, é um título, é o título Messias, que foi traduzido então no grego, e no grego vira Cristo. Então Jesus é o Messias, que significa o ungido. E é bacana a gente pensar que no Antigo Testamento há 3 ofícios que requeriam unção com óleo mesmo, né, eles colocavam, jogavam o óleo na cabeça da pessoa. 3 ofícios que requeriam isso no Antigo Testamento: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. E é exatamente isso que significa que Jesus é o Messias, o ungido, que ele é esses 3 ofícios, ele é o ungido de Deus nesses 3 ofícios. Profeta, como a gente já falou, né, vamos ler em Hebreus 1, de 1 a 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, o autor de Hebreus está dizendo aqui, antigamente, lembre-se que o autor de Hebreus está falando é um judeu falando com outro judeu. Ele está falando, olha, antigamente Deus falava com a gente através dos profetas, mas nesses últimos dias em que, literalmente, no tempo em que Jesus estava encarnado, ele falou com nós através do Filho. Então, Jesus, ele é o profeta. Não precisa mais dos profetas, Jesus em si mesmo. Ele falou com nós através do Filho. Então, o profeta era aquele que comunicava a palavra de Deus. O que Jesus fez, ele comunica o reino de Deus durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério. Mas ele não só é um profeta, como ele é a própria palavra. Ele não só profetiza a palavra de Deus, como a Bíblia diz em João 1, ele era o verbo, a gente viu isso lá passada. Então, ele era a própria palavra encarnada. Então, Jesus, ele não é somente o objeto das profecias do Antigo Testamento, como a gente já viu, mas ele também é o profeta por falar aquilo que Deus queria falar, como a gente vê nessa passagem de Hebreus. Então, ele era o profeta. Ele era também o sacerdote. O sacerdote, como eu já disse, ele era o mediador, né? Ele falava com o povo, ele falava com o povo aquilo que Deus dizia e falava com Deus em benefício do povo, né? Pelo povo. Então, ele era o mediador, aquele que media. Então, ele era o mediador entre o povo e Deus. Jesus Cristo é o mediador final, né? Entre Deus e os homens, porque ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício. A gente já falou, Jesus, ele é o sacrifício e o sacerdote. A gente vê isso em Hebreus 10, 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, aqui ele como o sacrifício. E aí, em 1 Timóteo 2, 5 a 6, o apóstolo Paulo diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, aqui a gente vê a pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, nosso Senhor, é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus, ele é profeta e sacerdote. E o triplo ofício diz que ele também é rei. A gente vê isso em Hebreus 1, de 3 a 4. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, aqui Jesus, a gente viu a ascensão semana passada, Jesus ascendeu e sentou-se à direita da majestade, como rei no trono que lhe é devido. Então, ele é o rei prometido da linhagem de Davi. Então, eu queria trazer essa questão teológica, porque eu acho importante quando a gente fala de Cristo no Antigo Testamento, essa questão do triplo ofício. Por fim, eu queria terminar com uma frase do pastor Joe Bick, que eu achei muito bacana. Ele diz o seguinte, tradução livre minha aqui, tá? Ele diz o seguinte: depois de uma apresentação empolgante da Nona Sinfonia de Beethoven, o famoso maestro italiano Arturo Toscanini disse à sua orquestra: eu não sou nada, vocês não são nada, Beethoven é tudo. Se Toscanini podia dizer isso sobre um compositor brilhante, mas morto, quanto mais os cristãos deveriam dizer isso sobre o Salvador vivo, que com respeito à nossa salvação é o compositor, o músico e até mesmo a bela música em si. Amém? Jesus Cristo, ele é. Eu não sou nada, vocês não são nada, Jesus Cristo é tudo. Bom, era isso que eu queria falar para vocês em questão
em relação a quem é Cristo no Antigo Testamento. Eu tenho certeza que tem muita coisa que eu não falei, é muita coisa para se falar sobre quem é Cristo no Antigo Testamento, livros e livros existem sobre isso, né? Mas eu acho que eu dei o básico para vocês terem uma noção, tá? De quem é Cristo no Antigo Testamento. Semana que vem também, quinta-feira, às 11h30 de Brasília, nós vamos falar sobre quem é Cristo nos evangelhos. Eu amo os evangelhos, eu amo, amo, amo os evangelhos, então eu tô bem animada para falar sobre isso. E é isso, vamos de sorteio, né? Vou sortear aqui dos comentários do YouTube. Joana Martins. Joana, me manda seu e-mail lá pelo Instagram do Graça em Flor. E aqui no Instagram eu vou sortear Evelyn Palmeira. Evelyn, vou fazer um print aqui do teu nome no Instagram. É isso, gente. Muito obrigada. As ganhadoras. Desculpa, não é nem Joana, é Jonas, a louca. Jonas Martins, desculpa, no YouTube. E Evelyn aqui no Instagram, tá bom? Então me mandem mensagem lá no Instagram, @graçaemflor. E se vocês não tiverem Instagram, mandem pro graçaemflor@gmail.com, tá bom? Gente, muito obrigada por estarem comigo em mais uma aula. Orem por mim, tá bom? Essas aulas são uma alegria, eu amo fazer, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque é muito. Ao mesmo tempo que é tão prazeroso estudar e falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, é um desafio enorme, né? É uma responsabilidade enorme. Então, orem por mim, tá bom? Orem por mim mesmo, para que o Senhor continue me dando sabedoria, tá? Para continuar ensinando vocês. Jonas, manda e-mail para mim. Vou colocar aqui, ó. gracinflor@gmail.com. Ó, o Felipe tá mandando orar antes de encerrar, então vamos orar rapidinho, que eu só tenho alguns minutos. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, pelo banquete que o Senhor colocou diante de nós com a tua palavra. O Senhor sempre é fiel em aparecer, o Senhor sempre é fiel em estar aqui e nos dar o banquete. Senhor, eu peço que o Senhor nos ensine a nos aproximarmos da tua palavra como pessoas que estão prontas a receber, sabendo que o Senhor é generoso o suficiente para colocar à mesa um banquete tão maravilhoso e nós só temos que saborear. Deus, nós só temos que tomar a posição de filhos e nos sentar à mesa, saber que nós somos bem-vindos na tua mesa, por causa da pessoa de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei, que nos permite estarmos à tua mesa. Então eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos filhos à tua mesa, que recebem o alimento, que comem o alimento como filhos, não como escravos, não como pessoas que o Senhor permite na tua presença, apesar de não querer. Não, nós somos bem-vindos. O Senhor nos ama na tua presença. O Senhor abre os teus braços para nós. O Senhor enviou o seu único filho para ser abatido como cordeiro, para tirar os nossos pecados. Deus, é esse o amor que o Senhor tem por nós. E eu te peço que quando nós nos aproximamos de ti, para estudar da tua palavra, que seja essa a nossa postura, postura de filhos. Obrigada, Deus, por cada pessoa que está assistindo aqui ao vivo e por cada pessoa que assistirá esse vídeo no futuro. Toda honra e glória ao Cordeiro de Deus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém, gente. Abraço e até a próxima aula. Tá?